Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus por esse dia. Como está sendo a nossa semana? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom. Eu convido você a abrir lá em Romanos. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas enquanto nós ensaiávamos, eu me lembrei dessa passagem, conhecida por todos nós, Romanos 8. Vamos ler a partir do versículo 28. E eu ia ler lá em Deuteronômio, que falava sobre a soberania de Deus. E o Senhor me fez lembrar, o Espírito Santo nos fez lembrar dessa palavra, que é tão linda, é tão maravilhosa, meu Deus. A partir do versículo 28, os irmãos trouxeram a Bíblia, acharam? Romanos 8, ó, a Camila está quase achando, né, Camila? Aí, ó, glória a Deus. A partir do versículo 28 diz assim, então: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas olha o que diz o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Com essa palavra, nós vamos fechar os nossos olhos e adorar ao Senhor, falar com o Pai nessa oração que já está aqui. Paizinho querido, Santo Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és soberano, Tu és tudo em nós, Deus. Obrigada pela Tua palavra. Essa palavra é tão preciosa. Ó Deus, amado, que ferve no nosso coração, que nos faz lembrar de um amor tão grande, tão tremendo, e que nada do que nós venhamos a passar ainda nessa terra vai nos separar do Teu amor, Deus. Que essa palavra, Senhor, jamais vai sair dos nossos corações. E nessa noite, completa, Senhor, o que o Senhor veio fazer na nossa vida nessa noite aqui, Pai. Completa, querido Espírito Santo, aquilo que temos buscado para essa noite, Senhor, para esse momento. Porque viemos aqui para entregar o nosso fundo racional a Ti, para Te adorar, cantar louvores, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, para todo e todos sempre. Aleluia e amém. E nós vamos cantar exatamente isso agora, amado, que nada pode separar do amor de Deus. O amor dele não falhou. Lá na cruz já tivemos a vitória, então nós vamos declarar isso nessa noite. Aleluia, nas palmas assim. Obrigado, Deus.
Tudo que
Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de a carta de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Obrigado, Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Amém? Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Paizinho querido, para te adorar, Aleluia. Deus, te oferecer um culto de louvor ao teu Glória a nome, Deus. oferecer, Senhor Deus, a nossa vida em adoração a ti, Pai, oferecer, Senhor Deus, um louvor, uma adoração, uma honra ao teu nome, Senhor, é por isso que estamos aqui, Senhor, nós também estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, entendermos, Senhor, meu Deus, e sermos alimentados por ela, Pai. Em nome de Jesus, essa minha oração, eu te peço, Senhor, venha falar conosco, venha nos abençoar, venha nos tocar, venha nos encorajar e venha nos transformar através do poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava pensando no que nós poderíamos começar a estudar, né? E acho que foi semana passada, eu estava pensando no que nós poderíamos estudar e me veio uma palavra e eu pensei assim, vamos falar sobre 1 Pedro. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que vai começar e vai se iniciar perseguição, vai se iniciar sofrimentos. E quando no decorrer dessa carta nós vamos aprender, nós vamos ser encorajados pela palavra de Deus da boca de Pedro, que nós precisamos ser fortes, nós precisamos ter fé, nós precisamos continuar, nós precisamos estar santificados, nós precisamos viver em santidade, nós precisamos perseverar independente da circunstância. E quando nós olhamos para essa carta aqui, nós vamos estudar ela, nós vemos que tem muito conselho sobre sofrimento, mas em todos os capítulos vai aparecer uma palavrinha chamada graça. E em todos os capítulos nós vamos ver no decorrer que Pedro está encorajando ao povo, e está incentivando o povo, e está dizendo para eles que existe uma promessa, que existe um lugar preparado para aqueles que perseveram, aqueles que permanecem, aqueles que continuam firmes. E nós vemos aqui já no começo que Pedro é quem escreveu. Você acredita que tem gente que fala que não foi Pedro que escreveu? Você sabia disso? Não, a carta começa, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Tem gente que fala que não foi Pedro que escreveu. Por que tem gente que fala que não foi Pedro que escreveu? Porque a linguagem é bonita, a linguagem é interessante, a linguagem é de alguém que tem cultura, alguém mais culto, não de um homem que era um pescador da Galileia. Mas se nós formos olhar, e no primeiro capítulo nós já vamos ver, e ele vai falar que os profetas falaram do Evangelho, falaram daquilo que aconteceria na plenitude dos tempos, aquilo que se culminaria na morte de Jesus e na sua ressurreição. Então ele vai falar disso, e só nessa palavrinha de que os profetas falaram, de que os profetas estudaram minuciosamente para chegar à conclusão de que tempo seria esse, e esse é o tempo em que se cumpre na vida dessas pessoas que Pedro está pregando para elas, está escrevendo essa carta, já nos faz lembrar de que é Pedro que escreveu. Porque se você ler o primeiro sermão de Pedro, qual que é o primeiro sermão de Pedro? Foi no dia de Pentecostes. Aí ele vai falar dos profetas. Vai falar que os profetas falaram sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição, sobre o sofrimento. Ele vai falar o que Davi falou sobre Jesus, que o seu corpo não sofreria decomposição, o seu corpo não seria deixado na sepultura. Então ele vai dizer assim, e Davi, sendo profeta, falou desse tempo. Aí lá no capítulo 3, quando ele fala para aquele coxo na entrada do templo, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E ele começa a pregar um outro sermão, e nesse sermão ele também vai falar daquilo que os profetas falaram. E lá no capítulo 10, na casa do centurião Cornélio, ele também vai lembrar daquilo que os profetas falaram. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós já vemos que Pedro é quem escreveu. E ele escreve para várias
pessoas, várias igrejas. Não foi uma carta endereçada a um local só. É uma carta mais abrangente. Não é só lá para, vou mandar lá para a igreja Ágape do Céu Azul, que está passando por isso, por aquilo, outro, por aquilo outro. Não, é uma carta que, assim como a Bíblia toda serve para, de modo geral, para nós, se nós soubermos aplicar ela na nossa vida, mas quando a gente vê uma carta que é endereçada a vários endereços, a várias igrejas, ela serve muito, muito para nosso tempo, para hoje e para nós como igreja do Senhor. E só nessa introdução aqui, Pedro já vai falar assim, ó, ele escreveu, ele é apóstolo de Jesus Cristo, e ele está escrevendo a quem? Aos eleitos de Deus. Esses eleitos de Deus estão aonde? Eles estão peregrinos e dispersos. Então, quando Pedro, usado pelo Espírito Santo, escreve uma carta endereçada a pessoas que são peregrinos e estão dispersos, essa carta está dizendo para eles: vocês não estão sozinhos, apesar de peregrinos, de ser estrangeiros, de não estar vivendo na sua terra natural, além de vocês estar dispersos, vocês foram expulsos do seu ambiente natural, vocês não estão próximos de quem vocês queriam estar próximos, mas eu vos escrevo essa carta para dizer que vocês não estão sozinhos. E daí ele vai falar, eles são escolhidos, versículo 2, de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Palavra essa que Pedro vai usar lá no Atos capítulo 2, ao pré-conhecimento de Deus, pré-estabelecido por Deus. Ele vai falar do pré-conhecimento de Deus Pai e pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo. Ele está falando do Pai, está falando do Espírito, está falando do Filho. Então, a obra, irmãos, realizada na igreja, ela é uma obra que envolve Pai, envolve Espírito e envolve Filho. A obra realizada na igreja não é a obra de um indivíduo, mas é de um Deus trino, de um Deus que é três em um só, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, e nós ouvimos tanto aqui do Espírito Santo, e uma das coisas que o Espírito Santo faz é realizar em nós uma obra santificadora. Uma obra santificadora. E daí quando nós olhamos para um homem como Pedro escrevendo uma carta dessa, nós vamos ver que essa carta é forte, essa carta é exortativa, essa carta ela nos corrige, ela nos chama à santidade, nos chama a mudar de vida, nos chama a cumprir o ministério de Deus, o propósito de Deus, estabelecido e chamado para cada um de nós, escolhidos dele. Nós vemos que Pedro evoluiu na sua vida espiritual e ministerial. Aquilo que nós falamos aqui semana passada sobre João capítulo 21, que o amor de Pedro iria crescer. E quando nós olhamos para isso, para essa carta, nós vemos que o amor de Pedro, quando ele escreve, já está muito maior do que aquele Pedro que oscilava muito. E quando a gente pensa num Pedro que agora está vivendo uma nova vida, um novo modo de viver, e já está nos exortando à santidade, nós entendemos que é preciso nós, como igreja, crescermos, evoluirmos, amadurecermos, melhorarmos a cada dia, não ficar igual o publicano, sempre orando: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Nós não deixamos de pecar, mas nós precisamos evoluir. Os pecados que nós cometemos ontem, nós precisamos cuidar para não cometê-los hoje. Nós precisamos nos deixar santificar pelo Espírito Santo. Nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Deus nos escolheu. Paulo vai dizer lá em Efésios que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos por Deus. E nós somos santificados pelo Espírito Santo. E por que nós somos santificados pelo Espírito Santo? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Nós fomos chamados por Deus para sermos santificados pelo Espírito e para sermos levados, ou para vivermos a obediência a Jesus Cristo.
pela aspersão do seu sangue. E aí Pedro vai falar: graça e paz lhe sejam multiplicadas. A paz sem a graça não existe, e a graça sem paz também não. Por isso precisamos de graça, precisamos de paz. Nós precisamos de paz, precisamos da graça. Por que nós precisamos da graça? A graça é um favor merecido, nós não merecemos, mas Deus nos deu esse presente, essa dádiva, que é sermos salvos. E essa salvação nos traz o quê? Paz. Essa paz só vem através da graça. Por quê? Porque se existe algo ou uma vida difícil de ser vivida, é uma vida sem paz, não é verdade? E uma vida sem paz não existe se não tiver graça, se nós não tivermos o entendimento de que somos salvos por causa de Jesus Cristo e recebemos um presente dele através da cruz de Cristo, quando ele derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos nos dizer: somos salvos. Porque quem não é salvo não tem esperança. E essa carta de Pedro vai falar sobre a esperança do cristão, a esperança da igreja, a esperança que não precisa habitar em nós, a esperança que nós precisamos viver a cada dia, a esperança que não só vem da graça e da paz, mas que nos traz alegria. E essa alegria, apesar da circunstância, apesar da dificuldade. Paulo também vai falar lá que a paz de Cristo excede todo o entendimento. E Pedro vai frisar isso também, que apesar da tribulação, apesar da perseguição, a igreja precisa viver cheia de graça e em paz e com alegria. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Pedro aprendeu com Jesus e que tudo que você for falar tem que começar a partir da adoração a Deus e o louvor a Deus. Quando Jesus ensina o povo a orar, ele vai falar assim: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração é uma adoração. E a carta que Pedro escreve para nós, igreja do Senhor, começa adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, Deus é bendito, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Nós só somos regenerados por causa da grande misericórdia de Deus. Ninguém é melhor que Pedro para falar em misericórdia. Ninguém é melhor que Pedro para escrever sobre misericórdia, porque se teve alguém que conheceu a misericórdia, foi Pedro. Não é verdade? A misericórdia alcançou a vida de Pedro. O dia que Jesus entrou no seu barco, o dia que Jesus o chamou para ser discípulo, ser um pescador de homem, o dia em que Jesus lhe deu a chance de sair e expulsar demônios e curar enfermos e voltar e falar assim: estamos muito alegres porque os demônios se submetem a nós. Aí Jesus olha para eles e fala assim: não estáis alegres porque os demônios se submetem a vocês, antes porque o vosso nome está escrito nos céus. Aí o Pedro vem com tudo aquilo que nós vimos sobre a vida dele, com tudo as suas falhas, com a revelação de Deus, e depois com a falha que ele teve de tentar impedir Jesus de ir para a cruz. Depois ele fala que não vai negar a Jesus, ele se enxerga mais do que os outros, e depois ele nega a Jesus, e Jesus ainda teve misericórdia. Pedro é alguém que sabe e pode falar de regeneração de misericórdia, porque ele experimentou misericórdia.
Ele desfrutou da misericórdia. Ele desfrutou da segunda chance. Porque, irmãos, Pedro, quando nós olhamos para Pedro, nós vemos que ele é alguém que, assim como nós, vacila, que assim como nós, retrocede, que assim como nós, se precipita. Se tem uma coisa que o ser humano faz é agir precipitadamente, é agir sem pensar, é agir sem permitir que o Espírito Santo primeiro fale ao seu coração. Você sabe aquele conselho que as pessoas te dão de quando você está nervoso, você conta até 10? Isso aí serve para nós crentes, irmãos, para dar um espacinho para o Espírito Santo falar. Você sabe que você não pode falar isso aí. Você sabe que você não pode responder essa pessoa. Você sabe que você não pode agir desse jeito. A gente precisava ter esses 10 segundos quase todo o tempo na nossa vida, esse tempinho de pensar, conta até 3, conta até 10, conta até 1000 se for preciso, mas conta e não haja precipitadamente. Por quê? Porque quando nós olhamos para a vida de Pedro, ele sempre agia por impulso. E o impulso, irmãos, é que faz a gente cair. O impulso é que faz a gente envergonhar. O impulso é que faz a gente fazer fofoca. O impulso é que faz a pessoa cair em adultério. O impulso é que faz a pessoa fornicar. O impulso é que faz a pessoa assassinar alguém com as suas palavras. O impulso é que faz a gente pecar, no modo geral. Eva comeu do fruto por um impulso. Se ela conta até 10, ela ia lembrar, Deus falou que não era para comer. Essa serpente está tentando me enganar. Se ela conta até 10, ela ia falar assim, não, mas se Deus quisesse que eu comesse, Ele ia me dar, porque Ele me deu tudo isso aí. Então, a precipitação, o impulso é que faz a gente cair. E se a gente começar a policiar a vida da gente e tentar não agir precipitadamente, não falar precipitadamente, a gente evita muito pecado e muito mal na nossa vida e na vida do próximo. Sabia disso? Mas graças a Deus que nós temos um Deus que é misericordioso. Que assim como teve misericórdia de Pedro, tem misericórdia de nós. Então Pedro vai falar, Deus é grande em misericórdia, a sua grande misericórdia. Glória a Deus. A sua grande misericórdia nos regenerou. Pedro foi gerado de novo. Paulo vai falar também que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. E é interessante que o Martinho Lutero vai falar assim, irmãos, eu pensei que eu tinha enterrado o velho homem no batismo, mas volta e meia ele tenta ressuscitar. E é verdade isso na vida da gente, não é verdade? Os versículos da Bíblia são perfeitos, são maravilhosos, que nos remetem a essa realidade espiritual de que nós éramos carnais e precisamos nos tornar espirituais. Mas como eu digo sempre, isso não é mágica, não é de um dia para o outro, é através do quê? De relacionamento com Deus e relacionamento com a palavra de Deus. Relacionamento em oração, relacionamento em jejum, em mortificação da nossa carne, aprendendo com a palavra de Deus, e é nisso que eu enxergo toda essa misericórdia de Deus, porque Deus, Ele é longânimo. Ele tem um ânimo longo. Deus não é igual a nós, irmãos, porque qualquer coisa a gente desanima. A gente perde o ânimo. A gente perde o ânimo com as pessoas. Sabia disso? Ah, como é fácil da gente perder o ânimo. A gente não perde o ânimo com a gente. Às vezes a gente perde o ânimo até com a gente, né, irmão? Mas a gente perde o ânimo com as pessoas, né? Às vezes você fica, meu Deus, não podia fazer isso, fazer aquilo. Mas as pessoas não têm ânimo. E a gente também não. Daí a gente vai perdendo o nosso porque os outros não têm ânimo. Mas nós precisamos aprender com Deus que Ele tem um longo ânimo. Ele é longânimo. E por causa da longanimidade de Deus, uma palavra difícil, né? Por causa disso, dele ser longânimo, é que Ele tem misericórdia de nós. Ele ainda se mantém animado, apesar de mim e de você, irmãos. Você já parou para pensar que Deus, apesar de nós, ainda tem ânimo? E não só ânimo próprio dele, Ele
ele teve um longo ânimo com a vida de Pedro, e por isso ele teve misericórdia. Ele sabia aonde Pedro podia chegar, assim como Jesus sabia aonde aquele ex-endemoniado de Gadara podia chegar. Assim ele olha para nós e sabe onde nós podemos chegar. Então o ânimo dele é longo. Quando Deus olhava para nós há 10 anos atrás, Ele não esperava que você estaria aqui hoje. Então Deus tem um ânimo longo. Ele esperava, Ele já sabia que nós estaríamos aqui. Mas nós muitas das vezes não sabíamos. Nós pensávamos assim, não, eu vou desistir, eu vou parar em algum momento, vai acontecer alguma coisa e não vai dar em nada. Não é verdade? Às vezes a gente não espera, mas Deus já espera, Deus já sabe. Por isso Ele tem ânimo, Ele sabe no que você, aonde você vai chegar. E Ele é misericordioso. Por isso Ele nos regenerou para uma esperança viva. Glória a Deus. Irmãos, a esperança nossa tem que ser viva. Porque através do que? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança nossa tem que ser viva porque Jesus está vivo. A nossa esperança tem que ser viva porque Jesus ressuscitou, Ele não permaneceu na sepultura. A nossa esperança é viva porque Deus é longânimo e Deus é misericordioso e a sua misericórdia é grande. Então a nossa esperança tem que ser viva, porque Ele está conosco, e Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer, mas Jesus Cristo não ficou morto, Ele ressuscitou. Então a minha esperança é viva, a tua esperança é viva. A esperança do mundo, a esperança do pagão, a esperança de outras religiões, às vezes não é viva, porque creram em Deus morto. E é interessante que quando nós pensamos em morto, Pedro vai falar lá no Atos capítulo 2, que Davi um dia falou assim que ele estava sentado à direita de Deus, até que colocasse os seus inimigos por estrado dos seus pés, e o seu corpo não sofreria decomposição e nem permaneceria na sepultura. E quando Pedro está falando do que Davi falou, aí Pedro frisa assim: nós bem sabemos que o patriarca Davi, a sua sepultura está aqui entre nós, e ele também está lá. Então, quando ele falava isso, ele não estava falando de si mesmo, ele estava falando de Jesus Cristo, aquele que o corpo não ficou na sepultura e não experimentou a decomposição, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A esperança nossa é viva porque nós cremos em um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. A esperança de algumas pessoas é morta, ou eles querem ter uma esperança viva, mas o que eles fazem tem a ver com morte. E não tem a empolgação e a esperança que precisa estar no meu e no seu coração, porque nós servimos a um Jesus Cristo vivo. A um Jesus Cristo que ouve a nossa oração. A um Jesus Cristo que não só é vivo, mas interage conosco através do seu Espírito Santo, que está nos santificando, como disse Pedro. Então a nossa vida, a nossa religião, a nossa vida religiosa não é uma religiosidade morta, moribunda, é uma religiosidade viva que está embasada num Cristo vivo. E não só num Cristo vivo que está longe de nós, mas que interage conosco através do seu Espírito Santo que veio habitar em nós. Então, irmãos, nós temos que ter esperança viva porque nós servimos a um Deus vivo. A nossa esperança tem que ser viva porque nosso Deus é misericordioso, porque Ele é longânimo e porque Jesus Cristo ressuscitou. E a nossa esperança é viva porque Ele não só ressuscitou dentre os mortos, mas nos regenerou para uma herança que jamais poderá perecer. A herança que Deus conquistou para nós, comprou para nós através do seu Filho Jesus Cristo, não perece, não vai macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês. Pedro está falando para a igreja que a igreja foi comprada, foi eleita por Deus. Um Deus grande, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que ressuscitou Jesus. Então a esperança nossa é viva e uma esperança que nos garante uma herança que jamais vai perecer. Esse versículo 4 tem alguma outra versão que vai falar uma linguagem diferente? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada.
não pode ser destruída ou manchada. Que não murcha e está reservado nos céus para vocês. Tem uma outra versão que diz imarcessível. Minha fala. Essa palavra é algo que não perde o seu brilho, o seu valor. É como uma flor que não morre, que não deixa de exalar o seu perfume e que não perde a sua beleza. É essa a herança que nós temos. Glória a Deus. Ela é uma herança que não perde valor, não perece, não acaba. Ela é uma herança preciosa. Uma herança que jamais poderá perecer, macular, não vai ser machucada, não vai ser desfeita, não vai ser ofendida, não vai ser estragada. E ela não perde o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, Pedro vai dizer. Herança guardada nos céus para nós, igreja do Senhor Jesus. Uma herança guardada nos céus que não vai perecer, não vai acabar. Por isso Pedro está falando para a igreja que ele escreve essa carta. Vocês têm uma esperança viva. E uma esperança viva guardada nos céus, que ela não pode perecer, ela não pode desmanchar, ela não pode ser estragada. Versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Mediante a fé. A herança, irmãos, é guardada no céu para nós, que mediante a fé são protegidas pelo poder de Deus, até chegar a salvação preste a ser revelada no último tempo. Quando Pedro está escrevendo essa carta, ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ia passar por perseguição, ou já estava passando por perseguição. Então Pedro está falando para eles ter esperança, que eles são eleitos por Deus, que eles foram escolhidos por Deus, que eles têm essa esperança viva, porque Jesus está vivo. E o Jesus vivo, um dia Pedro ouviu esse Jesus vivo, ressurreto, falando assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus vivo estava com a igreja, está com a igreja, continua estando com a igreja, cuidando da igreja. E essa herança, e essas pessoas, essa igreja, elas são protegidas pelo poder de Deus. Mediante o quê? A fé. Nós somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. E é interessante, irmãos, por quê? Porque Jesus vai contar uma parábola que o semeador saiu a semear. E o semeador semeou e uma parte caiu à beira do caminho. Que vieram as aves dos céus e roubaram a palavra. Outra parte caiu entre os espinhos. E os cuidados da vida vieram e sufocaram. E é interessante, irmãos, que a palavra, a fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus através da fé. Então, uma semente que caiu entre os espinhos e os espinhos vieram e sufocaram, Pedro está alertando a igreja a dizer assim: ó, vocês são guardados por Deus através da fé. O poder de Deus cuida de vocês por causa da fé que vocês têm. Então a nossa fé precisa estar guardada, a nossa fé precisa crescer, a nossa fé precisa evoluir, a nossa fé precisa se multiplicar na presença de Deus, a nossa fé precisa estar grande diante de Deus. Por quê? Porque muitos perderam a fé e foram sufocados. Por quê? Por causa do cuidado da vida. Outros perderam a fé por causa de quê? Por causa da perseguição. Outros perderam a fé por causa da luta, da dificuldade. Outros perderam a fé. Tantos motivos que as pessoas têm para naufragar na fé, como Paulo vai frisar, que alguns naufragaram na fé, afundaram na fé. Por exemplo, Demas abandonou a Paulo amando o presente século. Então tem gente que vai abandonar a fé amando o presente século. Mas Pedro também está alertando a igreja para dizer assim, ó, que a fé nossa pode ser fraca no momento da dificuldade. Então no momento da dificuldade a minha fé é fraca, eu não tenho o poder de Deus, não sou protegido pelo poder de Deus. Aí você fala: nossa, mas Deus não vai me proteger? Não, a proteção de Deus é mediante a nossa fé. Por isso, irmãos, o Evangelho precisa ser pregado como ele é. Não é verdade? Porque às vezes a gente vê assim, ó, vamos fazer uma campanha para quebrar não sei o quê,
Vamos fazer uma campanha para quebrar não sei o quê. Vamos fazer uma campanha para não sei o quê. E a gente vai vivendo de campanha em campanha. E parece que Deus está sempre tendo que quebrar e abrir os caminhos e fazer as coisas para nós. E quando a dificuldade vier, a gente não vai ter força. Porque a nossa fé precisa ser alimentada com uma campanha e não alimentada com a palavra de Deus. A nossa fé se torna vacilante e fraca quando nós não temos relacionamento com Deus. Uma igreja que depende só do domingo à noite para relacionar-se com a palavra é uma igreja fraca. E se a palavra e o evangelho não for pregado de acordo com o que ele é, vai ser uma igreja mais fraca ainda. Porque o evangelho de Jesus Cristo, irmão, chama a igreja ao arrependimento. Chama a igreja a caminhar num caminho de dificuldade, de luta e de cruz, para chegar na glória. Mas a glória, ainda nós vamos chegar lá. Paulo vai falar aqui de glória em glória, nós vamos crescendo. Claro, glória do quê? Das vitórias que Deus vai nos dando. Mas vitória sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a morte, sobre a luta, sobre as dificuldades. Mas assim, a dificuldade está aí, sempre vai existir. Elas aumentam, elas diminuem. Mas a nossa fé precisa crescer nesses momentos. A provação, a luta, a dificuldade, irmãos, é o que prova a nossa fé. Mas tem gente que, se vive a dificuldade, de acordo com o evangelho que lhes foi pregado, esmorece, porque o evangelho que foi pregado era uma vida de prosperidade, de bonança, e uma vida que não ia ter dificuldade. Daí quando a dificuldade vem, e a dificuldade é uma realidade da vida de qualquer um, seja crente, seja não crente, seja macumbeiro, seja católico, seja espírita, a dificuldade é uma realidade da vida do ser humano, irmão. Não importa a religião. A diferença é quem tem Deus, e quem está debaixo do poder de Deus e quem não está. A luta vem. Nós saímos vencedores no final da luta? Sim, saímos vencedores e podemos testemunhar. O salmista vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes a noite demora, irmãos. Às vezes a noite é longa. Às vezes a noite parece que não acaba nunca. E se for olhar, nós estamos vivendo um período de noite. Porque nós estamos sempre nos deparando com uma notícia triste, uma notícia ruim. Fulano de tal morreu. Não sei quem está internado. Não te dá um aperto no coração? Fulano de tal pediu uma oração. E a gente vai vivendo isso. Mas o que Pedro está dizendo para a igreja do Senhor é que a circunstância externa não pode afetar o que nós somos dentro. A dor, a luta vai vir e faz parte, é inerente da nossa vida, irmãos. Estar vivo é passar por dificuldade. Estar vivo é passar por luta. A irmã Irma tem um celular roubado, mas recuperou. Mas se não recupera, ela está aqui glorificando a Deus do mesmo jeito. Porque ela tem uma fé viva, uma esperança viva, que não se limita a um celular. Mas Deus é fiel, porque ela é fiel. Ela foi abençoada e recuperou o celular. Uma história de filme, irmãos. E ela viveu. Quem não ouviu, pede para ela contar depois. Se puder, pode até gravar. É testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Já se viu lá em Santa Teresa. Mas se a irmã Irma não tem fé, a irmã Irma ia sentar e ia falar assim: você foi. Tinha uma velha sentada do meu lado aqui agora, com o celular, até melhor que o meu. Por que esse cidadão não roubou o dela? É verdade, irmão. Se for lamentar, igual muita gente vive lamentando, vai falar: ó, tem tanta gente aqui para roubar um celular, vai roubar de uma aposentada. Sim. Ó Deus, como é que é isso aí? O mundo está contra mim? Tá, e de fato o mundo está contra nós. O mundo conspira contra nós. O mundo, irmãos, luta contra nós. O mundo como sistema no qual o inimigo age. Porque Paulo vai dizer que o mundo jaz no inimigo. Mas eu e você estamos em Cristo. Glória a Deus. Glória a Nós Deus. estamos em Jesus. Aleluia. Nós estamos com a nossa fé crescendo para sermos protegidos
pelo poder de Deus, até chegar a salvação a ser revelada no último tempo, no último dia. A salvação vai ser revelada no último dia, quando Jesus Cristo voltar. Essa é a esperança viva da igreja, que Jesus vai voltar para buscar. Foi lido aqui no final de semana, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Essa é a nossa esperança. Nós queremos viver bem aqui? Claro que queremos. Lutamos para isso? Claro que lutamos. Oramos para que isso aconteça? Claro que oramos. Mas a nossa vida não se limita. Nós somos estrangeiros nessa terra. Eles não são do mundo. Jesus falou, como eu do mundo não sou. Mas eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa fé, irmãos, que nos protege, essa fé que faz nós sermos protegidos pelo poder de Deus. É debaixo desse poder que nós vamos vencer. É com essa fé que venceremos. Uma fé que às vezes as coisas ficam difíceis, mas você continua crendo que Jesus está do seu lado. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele prometeu, e Ele prometeu, e Ele é fiel para nós. Glória a Deus. Ele nunca falhará. Obrigado, Deus. E se nós vamos continuar estudando essa carta e vamos ver que Pedro vai falar de lutas e dificuldades. E a maior parte do tempo nós vamos falar sobre isso. Bendito sobre é o nome de tempestades, Jesus. dificuldades. Mas uma fé forte vence luta, dificuldade, perseguição. Glória a Deus. Vence tudo, não se desespera, não perde a esperança. E entende que não está sozinho. Irmãos, essa igreja que Pedro escreve a carta, ela sofre, mas ela tem alguém que se preocupa com ela, o Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, falando para eles. Glória a Deus. Assim, essa carta também chegou até nós. Então Deus está dizendo para mim e para você, vocês não estão sozinhos. Mantenham firme a fé que vocês têm. Senhor, e essa fé possa ser provada pelo fogo, como o ouro é provado. E que vocês possam permanecer crendo, confiando na minha palavra. Porque eu disse que estaria com vocês, então eu estou. Glória a Deus. A fé viva vence através do poder de Deus. Nós somos guardados pelo nome poder de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos continuar orando uns pelos outros. Continuar orando pelo pastor Adriano, que já teve uma melhora. Já está respirando com um oxigênio, mas bem baixinho, só para ficar mais tranquilo. Mas Deus já está operando na vida dele. Vamos orar pelo Célio da OMO, tio de um rapaz que joga bola conosco, o Concílio, conhece ele, pediu para nós orar. Orar também pelo Lucas, pelo irmão Bordião, está bem melhor. Amém. Glória Deus é fiel. Vamos continuar orando. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa esperança viva. Nós te Por essa adoramos. carta de amor, Senhor, qual nós podemos ler, que é a tua palavra. Obrigado, Senhor, e nós queremos clamar. Guarda-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, que a nossa fé venha a ser perseverante, que a nossa fé venha a ser viva, que a nossa fé venha a ser, Senhor, meu Deus, perseverante, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos clamar em favor do pastor Adriano, Senhor. Cura, Senhor, meu Deus, completa o milagre na vida do teu filho. Pai, em nome de Jesus, em favor do Célio, da ONU, Senhor, abençoe a vida dele, Pai. Tenha misericórdia. Toca naquela vida que está internada ali em Cascavel. Senhor, meu Deus, o Senhor é um Deus que é um Deus poderoso, Deus de milagre. O Senhor pode fazer um milagre na vida dele, Pai. Desde nós clamamos aqui, Paizinho, em nome de Jesus. Abençoe a vida do Lucas, Senhor, meu Deus. Essa criança que tem febre, tem dor. Não descobre que quem, Senhor, mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Pai amado, por isso nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus, opera um milagre na vida dele. Continue abençoando a vida do irmão Bordião, Senhor. Abençoe, Senhor, meu Deus, a Tua igreja. Abençoe o Teu povo. Abençoe aqueles que não estão aqui, aqueles que assistem em suas casas. Abençoe, Senhor, meu Deus. Aviva, Senhor, a Tua obra. Levante, Senhor, a Tua igreja para esse tempo, para clamar, para buscar, para Te adorar e para Te exaltar, Senhor, e para viver o Teu evangelho plenamente, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos.
grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.